Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do My Farm Podcast. Hoje aqui com o Dr. Marcos, ele que é uma das maiores referências, se não a maior referência da região norte em autismo. Ele é neuropediatra e hoje a gente vai estar tendo uma conversa esclarecedora sobre o autismo. E doutor, primeiramente gostaria de agradecer imensamente o aceite do nosso convite e estar participando aqui desse podcast. Eu fiquei extremamente feliz quando você aceitou. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, ô César. E a gente, além dessa parte técnica da coisa, nós somos amigos, né, César? Já há um bom tempo, né? Já temos Um bom tempo já. E já viemos aí de uma jornada aí, né? Graças a Deus. Satisfação total minha. Doutor, para a galera que ainda não te conhece, quem que é o Dr. Marcos? O que o Dr. Marcos faz? Então, eu sou o singelo médico. Eu sou natural do Paraná, de Apucarana, né? Norte do Paraná, sou pé vermelho, né? Como a gente diz por lá. Tenho a minha formação de graduação em Instituto Federal, né? Eu fiz na UFAM de Manaus. Fiz a parte de pediatria em Salvador, né? Eu fui um residente, César, residente. Eu morei dentro do hospital, um hospital muito grande lá em Salvador, Hospital Roberto Santos, né? Eita, tempos, né? Tempos e tempos. E aí eu fui para São Paulo e a parte da formação de neurologia foi lá em São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Aí, quando eu estava num período de pós, eu fazia uma pós em aplicação de toxina botulínica para espasticidade e também a parte de eletro e videoeletroencefalografia lá na Beneficência Portuguesa, né? E o servidor estadual. Num dos passeios lá em Apucarana, visitando a família, eu cruzei com um antigo aluno de um colégio que eu dei aula lá ministrei aula lá de biologia em Apucarana. E ele, neurocirurgião, um dos mais renomados aqui também de Porto Velho, Dr. Bruno Lobo, né? E aí eu perguntei onde que ele se encontrava, né? Onde que ele estava, e ele falou que estava aqui no Norte, eu já conhecia aqui, né? Já tinha passado, né? E ele convidou eu para vir aqui para Porto Velho e ver, né? Que ele tinha a intenção, eu estava meio desanimado na época, né? Queria ir embora daqui, né? E ele chamou, Marcos, olha, se você for para lá, eu tenho um amigo que fez comigo também lá, ele fez na Beneficência, né? Ele fez a residência em Londrina e daí fez uma especialização lá na Beneficência Portuguesa. E ele falou, ó, a gente poderia montar um grupo lá, né? E aí eu vim, foi assim que aconteceu, há praticamente 20 anos, né, atrás. E eu sou o pioneiro, né, da neurologia infantil. Naquela época, César, achavam-se que neurologia, não é que negócio de neurologia infantil, né? Não é que negócio, não, é neurologia, né? Então tinha ainda aquela situação ainda que eles pensavam que a cabeça de uma criança é de um adulto baixinho, seria, né? Cabeça pequena. Mas, graças a Deus, né, tem essa jornada, só agradeço mesmo, né? Sempre muito contente com esse povo daqui. Eu sou apaixonado pelo estado de Rondônia. Eu aqui 20 anos de Rondônia, doutor, que já tem de água do Rio Madeira circulando nessas veias. Já te garanto que você já está magnetizado aqui nessa terra. Tem. Não vou negar para você, não, viu? Tá? Desse jeito. Tem hora que a gente sente isso daqui como se fosse, fazendo aí um trocadilho, uma brincadeira, né? É como o cara que é viciado em cachaça. A cachaça é ruim, faz mal, né? Mas o cara não consegue largar dela, né? Essa terra aqui, pra você ter ideia, doutor. Eu sou filho de Rondônia, filho do estado, criado, nascido. Aqui em Porto Velho também tem uns 20 e tantos anos que eu moro aqui. E eu não consigo imaginar, na atual situação, eu morando em outro estado, pra você ter ideia. Porque eu gosto tanto daqui que claro, a gente tem uns probleminha
Ah, quem que não tem, né? Só, quem é daqui, né, que tem pelo menos 15 anos que tá aqui, pode falar. Mas, assim, é uma terra maravilhosa. Tem coisa que só acontece por aqui. Então, Só. só quem é do Rondônia, aspas, só quem é de Rondônia vai entender. É verdade, é verdade. Ei, doutor, e pra Pois gente Começar tocar o barco, sendo assim, bem direto, Aham. o que é o autismo? Então, o autismo hoje está assim, sabe, tá tendo assim uma desconstrução, inclusive, de certos conceitos, né? Ficou muito uma mesma coisice, sabe, ô César, com relação ao assunto, né? E aí está preocupando muito, tá? Porque a divulgação, infelizmente, inclusive, ainda mais agora com a inteligência artificial que você joga lá, né? Quem que está alimentando essa inteligência artificial, né? Então, assim, o autismo é um quadro clínico, é um diagnóstico, né? É um transtorno formatos, né? De áreas, né? De elementos, né? Estrutura fisiológico, idiopático e genético. Mas linguajar mais explicado, né? É uma condição lá das áreas cognitivas, né? Que leva o indivíduo a ter uma desconstrução do segmento natural do entendimento curso de vida, onde produz na ligação cognitiva, então tem o comprometimento lá das áreas cognitivas, o hemisfério cerebral dominante, né, o cérebro, em que faz ali na ligação, né, que a gente chama de laborativa, a condição laborativa, uma desconstrução do segmento natural do curso pela aquilo que a gente chama de neurodivergência, tá? Um entendimento, né? Então é um quadro, um diagnóstico, né, o autismo, né? E aí virou muito a mesma coisice, né? Trouxe assim situação daquilo que acho que você vai continuar aí para mim, né? Acho que vai ser a próxima sequência, mas no meu modo de pensar, não vi o roteiro. Sem roteiro. Mas sem roteiro, né? Sem roteiro. Mas assim, estar dentro do espectro autista é diferente, né? Que eu não concordo muito com esse negócio de espectro autista, né? Mas pela terminologia, porque induz muito, né? Sabe, César? Então, é um quadro. Eu não gosto de usar esse termo, não gosto de usar, né? E fica muito... Mas seria uma doença, vamos usar o termo. Você tem uma doença chamada autismo. Vamos dizer assim, tá? Para deixar bem claro, né, a situação. Tá? E, doutor, mas assim, voltando à questão do espectro do autismo, o que diferencia o autismo e o que é o espectro autista? Nossa, essa o grande, agora é a grande, seria para nós aí essa pergunta muito pertinente, é justamente isso. Então, aquela sigla que a gente sempre vê lá, TEA, né? Transtorno do espectro autista, né? Então, o espectro, na verdade, seria um rol de situações que você tem as condições que levam você a seguir, né, esse entendimento de curso de vida, tudo, né, de desenvolvimento cognitivo, né, que a gente chama de invasivo, tá? E essa não basta ser só invasivo, mas a invasibilidade é que conduz você. E aí essa invasibilidade que ela rege, faz com que você seja neurodivergente. Então, estar dentro do espectro autista não quer dizer ser autista. O autismo, o autista que é genético, idiopático, né? A condição idiopática causada por genes, né? Nós temos 12 mil pares de genes, né? Você bem sabe, né? Então, está dentro do espectro autista, mas nem todo mundo que está dentro do espectro autista é autista. Perfeito. Né? Então, para você entender, onde que vai estar, né? Qual a diferença? A diferença é o prognóstico, né? O grau, lógico, né? O entendimento, você
descobrir o que leva você a ter essa condição invasiva neurodivergente. Aí que é nossa grande luta, né, dentro, e dar o devido tratamento, né, devido tratamento, certo? Perfeito. Então, assim, estar dentro do espectro é ter alguns traços que não necessariamente Venha geneticamente da área cognitiva. perfeito, mas não é falar assim, essa pessoa, ela é autista, ela está... Então, olha só, essa é uma concepção que é usado, eles usam sim, a gente faz esse trocadilho, né? É usado e não tem como mais, vira meio que... Desassociar. Não tem como desassociar, sabe, César? E vira, né? Até mesmo pessoas que são, na verdade, especialistas usam esse termo, não tem problema, né? Mas na verdade, no segmento daí, né, dos grandes... grupos e tal, o segmento do tratamento, eles sabem como funciona. Mas assim, eu, particularmente, eu não gosto de usar o autismo como se fosse um sintoma, né? Então, o sintoma ou sintomas não é o diagnóstico, ou não são os diagnósticos, mas o diagnóstico tem o sintoma, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui para você, né? Então, você tem lá uma vizinha, né, de frente da sua casa lá, né? A tua esposa, né? Dá lá, né, frente da sua casa, e aquela vizinha gosta de lavar uma vez por semana, sei lá, a cada 15 dias, a janela da casa dela com uma escovinha de dente, cantinho por cantinho. Tic, 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 tic. Aí a tua esposa, ou você vira para ela, ou ela vira para você e fala assim, amor, olha, a vizinha tem toque de limpeza. Quando você usa esse termo, você está chamando ela de psiquiátrica, transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Então, um transtorno obsessivo compulsivo. Mas então, pergunta retórica aqui, né? Mas então o que ela tem, né? Até me provar o contrário, César, ela tem mania assim como você tem, como eu tenho, como todos nós temos mania. Tá certo que a mania dela é bem chupeta, né? Lavar os cantinhos, né? Eu tô fazendo aqui um teatro aqui, né? Mas lavar os cantinhos, né? Só para você ter uma ideia, né? Então, olha só, eu sou católico, eu tenho mania, eu tenho o costume mania de fazer o nome da cruz 3 vezes antes de sair de casa. Tem vezes que eu tô lá no meu costume, mas não é que rapaz, eu esqueci de fazer o nome da cruz hoje. Você acha que eu vou pegar meu carro desesperadamente da garagem lá da minha clínica, lá do Neurop, né? Para pegar Marechal Deodoro, sair ali na Bunã, que é uma loucura ali, voltando, provocando uma convulsão no trânsito, furando o sinal, quase atropelando pessoas para chegar em frente do meu condomínio. Deus, será que deu tempo? Será que deu tempo, Deus? Meu Deus, será que deu tempo? Vai acontecer uma tragédia? Por favor, me dê um sinal. O que eu tenho que fazer para quebrar aquilo que eu não fiz, né? Entendeu? Então, isso acontece, né? A gente vê com os transtornos, a gente... bipolar, né? Meu marido é tão bipolar, né? Casos desses tem. Então, na verdade, a gente vira-se, né? Então, um certo grau de autismo, um autismo leve, algo de autismo, virou sintomas. E a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, né? Que o grande problema não está, né, no povo que é leigo, que não é da área, tá? O grande problema, quem produziu isso fomos nós, da área de saúde. Nós construímos isso daí. Então, você tem lá um menino que anda na ponta dos pés, e o menino é prematuro, por causa da condição dele, né, da prematuridade, o cara olha lá aquele autista lá, ó. Né? Como que pode, né? O cara tá andando na ponta dos pés por causa da parte motora e tal, que tem áreas motoras do cérebro que tá comprometidas. E você daí vira um preconceito, um conceito prévio errôneo, né? Então, vira essas situações assim, né? E às vezes eu até vejo para algumas coisas assim, o toque, o cara que tem déficit de atenção, ele tem uma hiperatividade, entre aspas. Às vezes o cara meio que dá uma gourmetizada, ou a comunicação dá uma gourmetizada, como se fosse algo muito legal. A pessoa ser hiperativa. O Cury, né, o Dr. Augusto Cury, que é fantástico, né, um médico, que você vê, ele teve esse problema lá atrás, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o que está acontecendo agora? Tudo era TDAH, 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 TDAH. Igual está acontecendo agora, tudo é autismo. Não que eu seja, por favor, negacionista
E quanto mais supervalorista, né? Ou, né? Mas lá atrás, sabe, o Cury teve esse problema com o TDAH, tudo era TDAH, 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 e daí ele fez um estudo muito amplo, retrospectivo e prospectivo do assunto, e viu, né, que a grande maioria dos casos que eram diagnosticados com TDAH não eram TDAH, recebeu o suporte para TDAH, né? E você sabe, né, aquela máxima, né, nós somos o que comemos, né? Se você não é que você vai desenvolver o TDAH, né? Lógico que não, também tem um cunho idiopático também o TDAH, genético, idiopático. Mas você possa vir a evoluir para um tratamento errôneo para outros quadros, né? Então, esse que é o grande problema, né, desses diagnósticos precipitados, né? Certo? E não só o diagnóstico, mas o suporte e o tratamento equivocado. O TDAH, às vezes eu vejo assim, um cara, sei lá, esqueceu tal coisa em casa. Aí ele vira assim e fala assim, não, aqui eu tenho TDAH, então por isso que eu estou esquecido. Aí O meu TDAH. Mas, César, e mesma coisa com o espectro autista hoje, né? E o termo autismo, né? Então coloca essa situação, né? Então, o que acontece? Eu tive até eu tenho uns amigos lá neurologistas lá do Sul, né? Que diz que está tendo uma loucura nesses parques temáticos, como, por exemplo, lá no Beto Carreiro, que você paga, vai com a tua família lá, né? Vai querer desfrutar lá daqueles brinquedos, muitas filas astronômicas, vai fazendo TikTok, olha só, eu sou autista, estou aqui, né? Deturpando, não que eles tenham culpa, não é? Muitas vezes recebeu um diagnóstico, meu, e tá lá, e daí enfrenta, ganha, tem, lógico, né? Você não pode também desmerecer aqueles que realmente estão no espectro autista ou que são verdadeiramente os autistas, que tem que ser de fato, né? Privilegiado nessas situações, né? Beneficiado, né? Nem privilegiado, né? E aí, sabe, César, o cara vai lá, vamos supor, vai na montanha-russa lá e tal, e você tá aqui, né? Aquela fila não pode andar porque é a prioridade, né? Tal, e você, pô, o cara vai lá e passa, sai da montanha-russa, você volta de novo para a montanha-russa e você não vai, cara. Então tá tendo umas confusões em certos locais, né? E muitas vezes até mesmo situações mesmo de preconceitos mesmo e situações verdadeiramente mesmo, né? Então, estão banalizando demais a situação que a gente vê. Pegar um negócio meio que, talvez, para algumas pessoas achar bonito, gourmetizar. Isso. Uma coisa que é extremamente... E outros sabichões também, eu já vi até, assim, não dando nome, né? Mas usando como políticos e tudo aí. Não mexe comigo porque eu sou autista. Rapaz, né, meu? Né? Então, usando disso. Não, autista deveria ter assim, até eu falo para assim, eu brinco, né, com os meus pacientes e tudo. Autista lembra muito assim, a palavra autêntico, né? Autista autêntico, né, meu? Pô, os caras sacana, desculpa usar, fazendo um monte de... E pegar a bandeira, tá, uma bandeira defensora da causa, tudo bem, mas é uma bandeira para você se beneficiar do seu grupo ali, e muitas situações, mas pode, você não toca em mim, porque... Então, tá acontecendo muito isso, né? Todos assim, Total. essa... E doutor, eu tenho, para mim, Certo. isso assim, você tem que olhar dados estatísticos, Certo. que nos últimos 10 anos a gente está tendo ali um aumento considerável no diagnóstico do autismo. Certo. Parece que está aparecendo, florescendo cada vez mais. De fato, estamos tendo mais diagnóstico de pessoas autistas ou não? A gente sempre teve, só que foi negligenciado não, mas não tão bem estudado, evidenciado, e por conta disso
sem muita afirmação e falar assim, não, essa pessoa ela é autista. Eu poderia dizer para você que as duas coisas. Perfeito. Eu poderia dizer as duas coisas. O que acontece, ô César? Então, voltando, né, ao autismo, né? Então, a gente pega-se, né, essa situação, então, vamos lá. Então, tudo bem. Então, eu sei que você falou, né, entendi. Mas aí, espectro autista, né? Está no espectro, né? Nesse rol que eu falei para você. Várias situações podem levar você estar dentro, ou olha só o que eu vou falar aqui, então, né? Então eu vou olhar para a câmera ali. Estar e entrar para o espectro autista. Sabe, César? Entrar para o espectro autista, sabe? Muitos estão entrando para o espectro autista. Condições N, tá? Instaladas ou não instaladas, né? Então, assim, transtornos já definidos, comportamentais, né? Que leva você a produzir, trazer, né? Um segmento, né? Neurodivergente, invasivo neurodivergente, e criterizar no espectro autista, né? E outros que já têm quadros, né? Secundários ou primários mesmo, né? E que também comemora com a invasibilidade e neurodivergência. Eu já venho com a invasibilidade, né? Não quer dizer que você, só mesmo o autista vai ter aquilo que a gente chama de distorções, né? Que a gente chama de dispraxias, né? Então, não quer dizer, você pode nascer com os quadros, né? Hipersensibilidades, coisas que levam você a ser neurodivergente, né? Mas não necessariamente venha lá da área, das áreas cognitivas, né? É do conjunto de um outro quadro em que, muito precipitadamente, ele está apontando. Mesmo, né? O TDAH, né? Então, o próprio TDAH que venha junto, né, com esse diagnóstico, a condição invasiva, e que vai produzir as neurodivergências, né? Então, para chamar, né? Então, eles estão usando, né? Tem TDAH e autismo também, né? Não, ele tem TDAH que leva a ser... voltando um pouquinho, então, César, na minha opinião, deveria ser assim, transtornos do espectro invasivo neurodivergente. Porque quando você fala autismo, já condiciona. Deveria ser, né? Na minha opinião, gente. Isso daí não existe esse termo, tá? Transtorno deveria ser isso daí, sabe? Porque induz você. E virou assim, eu tenho autismo, entendeu? Então, na verdade, você é invasivo neurodivergente, na verdade. Então, quando eu coloco uma palavra autismo, daí você coloca como se fosse tudo a mesma coisa. Perfeito. Tá? Então, para você entender, então, você agora, nos teus méritos agora também, né? Então, é aquela condição, né? Nós temos o genoma, né? Que temos 12 mil pares de genes, né? Cada vez mais a gente tem estudado essa parte, a neurociência tem visto essa parte aí, César, funcional, e que está interferindo muito, cada vez mais, então, um pouquinho da resposta sua, na metafuncionalidade, pensamento para atos e atitudes, né? O genoma nosso dá 12 mil pares de genes, mais ou menos ali, né? Tá? E o genoma de uma pessoa se chama genótipo, você lembra lá, né? Genótipo, né? Então, a constituinte que você traz lá dos seus ancestrais, né? Passando de geração em geração, informações estruturais ali dos genes, né? Que vai produzir condições metafuncionais também. Só que o genoma de uma pessoa, ela produz o genótipo, né? Que é o genoma de uma pessoa, genótipo. Ela produz um fenótipo, que é todas as suas características. Então, assim, pegando na parte física da coisa, né? A parte física, você consegue mudar o fenótipo. Ou seja, alisando o cabelo, fazendo uma tatuagem, colocando lente de contato. Então, você está mudando, né? Mas o genótipo continua o mesmo, certo? Mas com o tempo, tá? O que pode acontecer? As intervenções, produzindo aquilo que a gente chama de fatores intrínsecos. Vai produzindo. E as mutações que com isso você, o nível lá, né, da molécula, né, você produz aquilo que a gente chama de mutações de novo. Aquilo que não é catalogado, mas que surge.
e passa a produzir. Então isso, aquela frase de novo, sabe, César? Nós somos o que comemos. Ou seja, você tem um quadro e a resposta é essa. Não é que tem o autismo, ele aumentou, porque o autismo está relacionado à definição lá das áreas cognitivas. Mas o espectro autista, quem está sendo catalogado dentro do espectro autista. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Que depois você vai me dar uma deixa aqui para eu falar para você o que está acontecendo, que a gente está vendo nos consultórios, né? Tá? Na verdade, até um pouco uma observação não, mas uma curiosidade mesmo. Como que a família, ela pode identificar, falar assim, não, opa, acendeu aqui uma bandeira vermelha, se o meu filho, seja ele recém-nascido ou aí, 2, 3, 4, 5 anos de idade, você, opa, eu preciso procurar um neuropediatra porque eu acho que ela está tendo um comportamento fora do esperado. Então, bom, primeiro tem que ser, né? O povo leigo vai ver, isso infelizmente a gente fala que não pode comparar, né? Mas tem que comparar, né? Então, quando você tem uma prole, né, outros filhos, é lógico, isso vai acontecer naturalmente, né? Ou outras crianças. E isso daí, dentro do técnico, né, no caso neurologista e tudo, são os marcos do desenvolvimento que vai ser natural, né? Onde que você parte da premissa de investigação comportamental e física comportamental, né? Isso é natural. Mas de alguma forma, né, essas comparações. Então, situações em que precoces, né, a mãe mesmo, né, quando amamenta, né, aquele negócio porque existe uma proximidade muito grande, né, dela, tanto na parte física como na metafísica, né, do papel da mãe, né, o simbolismo da mãe para a criança, né, principalmente a mãe, viu? Então, aquele negócio de cheiro, né, contato, tudo aquele negócio, né? E a criança, um tanto alheia, né, ao olhar da mãe, não busca olhar, né, não sente, né, aquelas estimulações, já dá um sinal de alerta, você já tem um sinal de alerta, né? E aí, ou então situações de irritabilidade excessivas, né? Déficit de sono importantes, né? São sinais assim bem precoces que você pode sentir, né? Ver, né? Muitas vezes assim a recusa, até mesmo a recusa alimentar, né? De sugar, situações assim que você vê que não é orgânico, né? Você vê que não tem ali, sei lá, um estigma, né? Sei lá, um defeito, vamos dizer assim, fora do padrão da composição dos familiares ali, né? Que não é sindrômico, vamos dizer assim, né? Mas que tem assim uma perdição do curso daquele ato do momento, situações assim muito abruptos também que possam acontecer. Então, assim, isso daí são sinais precoces, né? Mas essa parte assim da focalização do olhar, né? Esse contato da mãe. E a mãe tem o sexto sentido. Ela, de alguma forma, a gente tem que valorizar, né? Aquilo que se ela é a primeira que vai sentir, né? É lógico que existem as pessoas negacionistas, né? Mas tem os supervaloristas também, né? Tem, né? Mas esses sinais, assim, depois a fala, né? A linguística, né? A linguagem, que você sabe, o César, não é só a emissiva expressiva da fala, né? Ou do babucio, sei lá, da lalação, mas a fala leitura, escrita, habilidade com números, expressão corporal e interpretação. Como se fosse um atraso, mais ou menos. Então você vai ver isso são sinais precoces, é o atraso, né? Dali você vai sentindo, né? As situações ali, 2 anos de idade, a criança tem que estar falando já algumas palavrinhas inteligíveis já, né? Não precisa ter um repertório amplo, né? Mas tem que ter lá 1 ano e meio, já fala uma mãe bem perfeita, um papai, né? Bem perfeito, e daí a criança super, né, alheia, né? Então, teoricamente a praxis. E quando
a família tem ali dessa suspeita, aí como que é feita agora a parte de identificação de diagnóstico profissional? Parece não. Então, aí, assim, a procura, né? A primeira, sempre vai entrar, né? Você tem que ter um pediatra, né? Então, a primeira situação é o pediatra, né? Porque o pediatra vai ser, a clínica, ela tem que ser soberana, né? Então, ele vai fazer aquele rastreio, né, total, orgânico, né? Como um todo, né? E aí, com as informações da anamnese, que o pediatra bom, ele vai colher, olha só, tá? Então, organicamente, descartando algumas situações orgânicas que porventura seja ali, pontuais, né? Que poderia ter confundir você alguma coisa ali, aí sim através do pediatra. O pediatra ele pode vir buscar profissionais já da área mesmo, né? Como o fonoaudiólogo, né? Então, no caso, o fisioterapeuta, né? Porque marcos do desenvolvimento neurológico, casos, né? Assim. E o neurologista infantil, né? E a gente tem que partir da condição física, neurologista, neurônio, né? Então, qual que é a diferença ali? Eu buscar um psiquiatra e buscar um neurologista, né? Porque o ser humano, né? Nós, animais, vertebrados, mamíferos que somos, é como se a gente tivesse dois cérebros, né? Sabe, o César? Né? Um cérebro igual ao dos outros animais, né? Então, os outros animais pensam? Pensam. Tá? Principalmente os vertebrados mamíferos, né? Que somos, né? Então, só que o pensamento deles é muito restrito à subsistência e direcionado por Deus, né? Através do quê? Do cérebro, que é o cérebro físico, né? Através das funções neuronais, né? Então, nós temos neurônios motores, que é para a gente se locomover, equilibrar, né? Toda aquela parte cinética e também estática, né? Nós temos neurônios que são decodificadores do sentido tato, olfato, gustação, audição e visão, os 5 sentidos que nós temos, né? E aqui que é o X da questão, né? É o divisor de águas. Os neurônios que comandam os demais, né? Seria o regente dos demais neurônios, os maestros, né? Que são esses que eu falei, os neurônios da nossa inteligência, cognição. Eles estão espalhados em toda a CPU. Nós temos, só para você ter uma ideia, ali no encéfalo, né? Nós temos ali mais ou menos 80 bilhões de neurônios. A população do mundo é quanto de pessoas? Não chega a 8 bilhões, né? Exato. Então, 10 vezes a população, né, de neurônios comparada com a dos seres humanos, né? E eles estão espalhados, esses neurônios cognitivos da nossa inteligência, né? Mas existe um hemisfério cerebral, como eu falei, não me pergunte por quê, é coisa de Deus, né? Mas tem um hemisfério cerebral onde que eles são mais bem alocados, esses neurônios que são neurônios da nossa inteligência, que na maioria das pessoas, de nós seres humanos, é o esquerdo, né? Independente de sermos destros ou sinistro, ou canhoto na parte motora. Lógico, tudo que nós temos do lado direito, nós temos do lado esquerdo. E, inclusive, existem pessoas que têm o hemisfério cerebral dominante ou cognitivamente, né, o direito, tá? E ainda nós temos neurônios que, para o desenvolvimento, não só, né, até o resto da nossa vida, mas principalmente para o desenvolvimento da parte da maturação, vamos usar assim, neurônios que só têm as funções de alinhar funções, né? Por exemplo, motora com sensitiva, sensitiva com sensitiva, sensitiva com motora, sensitiva com cognitiva, cognitiva com cognitiva, cognitiva com sensitiva, cognitiva com motor e motora com cognitiva, que são neurônios conectivos, que fazem conexões. Então, eles estão numa miscelânea, né? Uma miscelânea ali de ligações, mas existem as disposições mais próprias, delimitadas para as funções também mais próprias, né? Que você precisa, né? Que você precisa. Então, que é delimitado nos núcleos, que você bem sabe. Núcleos da fala, audição, visão, né? Núcleos mistos, por exemplo, é o hipotálamo. O hipotálamo tem uma função orgânica, né? Que ele é o termostato do nosso corpo. Ele controla a temperatura corpórea, mas ele também tem um grande papel laborativo. O que seria laborativo, né? Então, a parte da cognição, fazendo ali a ligação metafísica. O que é metafísica? Pensamento para atos e atitudes.
Então, basicamente, voltando nos animais vertebrados, mamíferos que nós somos, o pensar dos animais é restrito a se alimentar, reproduzir e cuidar da prole, porque o filho é a continuação da espécie, isso vem imbricado no DNA, meu. Ninguém precisa falar. Isso você sabe que o filho já é melhor que você, teoricamente, é lógico que tem as suas exceções e as aberrações, né? Mas a sequência ali, para a vida continuar, certo? Tem que prosperar né? A cria, né? Então, basicamente, então, isso daí é o pensar dos animais. É lógico, tem alguns animais que são mais evoluídos na escala, como os cetáceos, né? As baleias, né? Alguns primatas, tudo. Mas mesmo assim, por mais que tenha a organização sequencial, né, para o pensar, ele fica muito nisso que eu falei aqui para vocês, né? Então, só se alimentar, reproduzir e cuidar da prole, tá? E aí é que tá, só você pensar, né, como que Deus faz, né? Então, por que que a águia enxerga tão bem daquele jeito, né? E a velocidade da gazela? Por que a força do hipopótamo, né? E as condições que Deus ainda implementa para o indivíduo, né? Um indivíduo que é mais ou menos seguindo a espécie, mas que beneficia para ele não vir a sucumbir, né? Que seria como se fosse GPS, sonar, radar, bússolas, que a gente chama de instinto, né? E quem está próximo daquele indivíduo. Então, nós de iguais formas, sabe, César? Nós de iguais formas, né? Só que nós somos o melhor animal que existe na face da Terra e o pior, né? Desculpa. Nós somos tudo de melhor, tudo de pior que possa existir, né? Nós somos, costumamos dizer, paradoxos de nós mesmos, né? Então, é como se a gente tivesse um outro cérebro, que ele não é físico, ele é metafísico, os pensamentos para atos e atitudes, tá? Os pensamentos, eles sideralizam, não tem como você dimensionar onde chega o pensar, mesmo que você tenha a incapacidade ou incoerência de formar opiniões, que é a deficiência intelectual. Mas você consegue mensurar onde chega o pensar, né? Você sabe que existe o pensamento, mas você não consegue pegar, né? Ou então que você tem a incoerência do pensar, né? Quando você tem aqueles lampejos, que é o caso do esquizoide, né? Um exemplo é a esquizofrenia, né? Então, que é a confusão do real com o surrealismo, né? Então, quando você tem o lampejo da coerência do pensar, né? Onde chega esse pensar, né? Não tem como dimensionar. No entendimento, então, comportamental, olha como é que nós somos mais complexos. Nós não podemos ser só essa situação ali de você joga no algoritmo de pontuações, deu aquela pontuação, você tem isso aí, né? Então você tem esse quadro. É o que está acontecendo muito, sabe? Não, é lógico, você tem que ter a ferramenta de investigações. Mas não é porque você tem um score, né, que vai ser a ferro e fogo um diagnóstico. Tá? É onde que está acontecendo. Então, muitas vezes, a pesquisa leiga das coisas. Então, aquela pergunta tua, né? Então, e aí? Como que se faz, né? Então, é o que está acontecendo. Muitas vezes, você está tendo um diagnóstico prévio, muitas vezes, nem saindo da área que é de méritos, né? Então, sai, já chega, olha, já pesquisei e tal, não sei o que, tal, joguei numas pontas, ponto. Tá? Então, enquanto a gente não eliminar no ser humano, para a gente entender a metafísica, que é os pensamentos para atos e atitudes, aquela música do Titãs lá de antigamente, não sei se você lembra, né? Nós não queremos só comida e água, nós queremos diversão e arte, a gente busca mais que isso, né? Certo? Aquele negócio. Então, enquanto a gente não eliminar todas as possibilidades metafísicas, César, não vai pronunciar o físico, que é igual dos outros animais. Perfeito. Então, o nosso lado animal, ele não pronuncia o pensamento animal da coisa, ele não vai. E a definição de transtornos e distúrbios está nessa situação, porque o elo de ligação do físico com o metafísico é a personalidade. E tem que ser levado em consideração. Mas voltando aí para não ficar muito fora daquilo que você perguntou, então essa busca, buscou pelo pediatra, o pediatra veio, fez aquela triagem, a condição orgânica, né? E aí manda para o neurologista. Voltando lá, o neurologista, nós somos neurologistas, né? Então nós somos físicos, mas temos que entender a metafísica.
Já a psiquiatria, ela parte da premissa metafísica, certo? Mas ela tem que conhecer a física. Os dois podem correr juntos? Claro que pode, tá? Mas não pode desmerecer o outro, tá? No segmento episódico ou do desenvolvimento, sequencial desenvolvimento, né? E as etapas que você pega o quadro clínico. Então, assim, ou já indo buscar já o suporte, porque também muitas vezes você tem que entrar já com suporte e já buscar também aí a avaliação, a investigação também do profissional médico, certo? Perfeito. E então é assim que a sequência mais ou menos é desse jeito. Não tem bem uma regra, viu? Ah, não, eu vou primeiro no neurologista, depois eu procuro lá o fono ou fisioterapeuta, ou mesmo psicólogo, né? Tá? Não, tá? Mas tem que buscar, tem que buscar. Então, ver, ou pelo menos, né, tentar descartar a possibilidade de não ser alguma coisa de fato, ou orgânica ou meta-orgânica, né? Tá? Então, basicamente, é feito uma rastreabilidade de como se fosse marcos e marcadores que vão definir se a pessoa ela é ou se ela está Isso. dentro do espectro ou Isso. ela é autista. Então, assim, onde você já conclui aqui, que é muito difícil de olhar, você dar um diagnóstico de autismo. Totalmente. Entendeu? Totalmente. Entendeu, né? Totalmente. Não pode chegar assim na primeira consulta e falar assim, ó, só de olhar para o seu filho eu dou o diagnóstico aqui de autismo. Totalmente. Entendeu? Esses dias eu vi até complicado, tal da rede social, um formulário lá para a pessoa preencher para ver se ela é autista. Nossa. Então, olha só, eu até vou aqui de novo dar uma olhada aqui na câmera aqui, tá? Para dizer o seguinte, olha, tem algumas coisas que tá acontecendo que não é justo, sabe o quê? Eu fico assim, sabe? Eu me ponho do outro lado, César. O que acontece? Essa pressão social. A pressão social que está acontecendo hoje, muitas pessoas buscando o porquê que aconteceu, principalmente quando você tem o ente, né? O ente teu, tá? Então, o que vem? Meu Deus, né? A primeira coisa, por que foi acontecer isso? O que é? Onde que está o problema e tal? Mas como que é? As dúvidas. E daí eu vou para a internet e dá mais dúvidas ainda. Então, o que acontece? O que está acontecendo aí? Voltando àquela pergunta tua. Sabe o que está acontecendo nos consultórios? Nessa afã de busca de um culpado, vamos dizer assim, olha só, né? Mas quem que é? Será que veio de mim ou veio da mãe? Tá? Olha como é produzido esse situação. Em quem que passou? Será que da minha família? Daí vai buscar e tal, não sei o quê. O que tem acontecido? Muitos pais hoje, para tentar justificar, estão buscando diagnóstico deles e estão saindo com diagnóstico de autista, não é nem que está no espectro autista, hein? Olha como que tá. Olha que judiação. Eu falo que é uma judiação que está fazendo. Muitas pessoas, ou então é mesmo no convívio social, muitas vezes, tá? Tem pessoas que têm, né, algum quadro, você tem uma predisposição, por exemplo, sei lá, uma hipocondria, símile. Todos nós somos um pouco hipocondríacos, né? Mas você convive lá num ambiente onde tem um indivíduo lá no teu trabalho, ou que está no espectro autista, daí você se vê no cara. Né? Alguma coisa que ele faz, mas mas eu também faço isso. É o que acontece, por exemplo, com os pais, né? Ah, mas minha mãe também falou que eu atrasei para falar. Ah, mas minha mãe também falava que eu tinha também problema com barulho, som alto, eu ficava descompensado, eu não gostava. Né? Ah, porque eu não gostava de ir em festinha. Ah, porque aí ele já se via, hoje está se vendo. E muitas vezes o cara teve um desenvolvimento todo tranquilo, teve a sequência dele neurotípica, né? E chegou e por causa dessa situação vivenciada, ele passa e aí recebe equivocadamente. Porque é o seguinte, os dados subjetivos, eu vou chegar e vou falar assim, não, então, mesmo eu não sendo, muitas vezes, pelo
a situação que eu estou vivenciando, sabe, César? Eu passo a produzir, sabe? Então eu passo a produzir situações. Não, eu forjo. Não existe um polígrafo, né? A gente não carrega um polígrafo, né, com a gente, né? Mas então na entrevista, você isso, sente isso, tem dificuldade disso, dormir, não sei o que, déficit de atenção, não sei o que, não sei o que. Você vai falar, né? Você passa a produzir, né? Prova contra você mesmo, né? Fazendo trocadilho aqui, né? Você começa a provar e sai com diagnóstico muitas vezes, e aí você vai. Por quê? Porque a sua alma, vamos dizer assim, ela busca um culpado e na verdade é bem mais emblemático essas situações, né? Então, quando você tem organicamente uma condição, e quando não é organicamente? Né? Porque o elo de ligação do físico com a metafísica é a personalidade. E a personalidade tem que ser levada em consideração. Aquele negócio lá do id, ego e superego, né? A definição do id, ego e superego, né? Do personalidade. Mas e a criança crescendo? Mas eu fiquei sabendo que a personalidade está definida com 7 anos de idade. E isso mesmo, né? Você vai ter a tua personalidade definida com 7 anos. Mas o que está acontecendo para trás também pode levar você a estar evoluindo com quadros de desvios de personalidade. Perfeito. Tá? E o desvio de personalidade, olha como que é mais complexo do que a gente pensa. O desvio de personalidade, tá? Que está produzindo a condição aquela que eu bato na tecla, invasiva neurodivergente. Então, ela que está provocando o espectro. Tá? Entendeu? Essas situações de evolução, né? Você comentou agora, veio muito forte na cabeça a questão da superdotação. Às vezes a pessoa quer afirmar que ela tem um diagnóstico de superdotação, não sabendo que a superdotação é uma coisa bem mais profunda e que todo o entorno da pessoa, muitas das vezes, psicologicamente falando, existe todo um conjunto de circunstâncias que, na verdade, são mais pontos negativos do que pontos positivos. Verdade, né? E ainda, muitas vezes, assim, o resultado disso, né? Muitas vezes você não tem um quadro, né? Muitas vezes é diagnosticado erroneamente, essas pessoas. E para justificativa de que você não seja proativo, mesmo com superdotação, daí eles colocam assim, eu tenho, então eu tenho esse lado da superdotação e sou TDAH também. Então, é assim, como se fosse assim, por que você, com essa que não é sinônimo também de felicidade, né, César? Não, que é isso, né? Então, até pelo contrário. E aí o cara pega assim, por que então, com a sua superdotação, você não está, né, por exemplo, na crista, né, na crista da onda, né, seja assim, o top, né, se dando muito bem, né, na vanguarda da coisa, né? Por que você, né, você não dá certo, né? Então daí ele pega e fala assim, não, mas porque eu também, daí a justificativa é que me diagnosticaram, ou erroneamente coloca lá um outro transtorno junto, né? Você quer ver só uma coisa? Só para você ter uma ideia como que é, por exemplo, borderline. Transtorno borderline de personalidades, né? Poxa vida, é um transtorno tão raríssimo, e, sabe, está sendo, e gravíssimo, né, o borderline, e está sendo, sabe, o César, banalizadíssimo também, tá? Então, muitas vezes, numa consulta, uma análise superficial neuropsicológica, muitas vezes, né, não desmerecendo nós precisamos muito, né, dessa análise neuropsicológica, não estou, mas assim, muitas vezes, sabe, e eu estou falando aqui dos meus méritos de atuação, né, que são as crianças, pré-adolescentes e adolescentes, né, no adulto eu acredito que também está acontecendo isso. Então, situações pelo sintoma, aquele negócio do sintoma que não é o diagnóstico, né, mas o diagnóstico tem os sintomas. Vem com quadros, muitas vezes, equivocadamente de transtorno borderline, personalidade, que na verdade até a definição está errada, né? Mas tudo bem, né? Não existe pessoas que têm personalidades múltiplas, você tem uma personalidade que ela não é consistente tua e mimetiza outras, né? Mas você tem uma personalidade de base, né?
E ela mimetiza outras e volta na dela, volta na dela. Então, por isso que parece ter várias personalidades. Mas tudo bem, né? Não vou aqui estender nesse assunto, né? Pela visão do neurologista, né? Estudo, né? Visão e estudo do neurologista. Mas assim, o cara tem um quadro de um transtorno, por exemplo, bipolar, ou então ele tem sintomas bipolares, ou um curso bipolar, e ele não tem o quadro, né, definido como bipolar, e ele erroneamente, muitas vezes, ele chega lá, eu identifico que você é borderline, então tua filha é borderline, teu filho é borderline. Só que olha só a palavra borderline, né? E aí vira um modismo e fica até bonito falar, não desmerecendo o povo leigo, mas fica. Ah, minha filha é borderline, como se fosse assim, borderline, meu Deus do céu, esses problemas, né? Borderline, como se fosse. Ah, já pensou borderline? Puxa vida, é um quadro gravíssimo e é colocado assim com uma fala romantizada sobre um diagnóstico, né? Uma fala romantizada, sabe, César? Espera aí, a romantização é algo assim que a gente vê que é um problema gigantesco, porque a pessoa romantiza a coisa, romantismo o autismo, às vezes romantiza o TDAH, romantiza, cara, pelo amor de Deus. Por exemplo, amigos meus com um diagnóstico mesmo de TDAH, ele fala assim, eu vejo o pessoal no TikTok, eu não entendo, César, porque tudo que eu não queria ser era TDAH. Isso me atrapalha na minha vida gigantescamente. Mas esse pessoal aqui fala com orgulho, parece dizer, eu sou TDAH. Banalizando, né? Banalização. E uma romantização totalmente Não negativa. que uma pessoa que tem um quadro clínico, vou deixar bem claro aqui, não que você tenha um quadro clínico, mas desde que você identifique esse quadro Exatamente. e você consiga usar isso, muitas vezes até favorável à sociedade, Exato. você vai se dar muito bem. Não é porque você é TDAH que você vai ser condenado, pô. Eu tenho um filho TDAH. E meu filho de 13 anos, ele tem TDAH, mora lá em Videira, Santa Catarina. O traço dele é desatento, tá? Então, não é isso. Agora eu vou falar, meu filho não sei o que. Não, você tem que dar. Meu filho toma medicação. Meu filho toma. Então, tá outra coisa também, né, que tem sobre ser, né, nós que mexemos com as substâncias, né, César? Então, assim, o tratamento não é com medicamento, mas também com medicação, né? Então, a medicação é o adjuvante, né? E aí, muitas vezes, eles acham, né, situações assim, automedicações, situações assim, estão entrando até acho que numa situação aqui que muitas vezes você esse achismo, né, acho que tem e vou tomar, que deu certo, né? É o que está acontecendo também com os psicoestimulantes, né? Lisdexa hoje, outra coisa também, por exemplo, os azulzinhos, né, que eles nem sabem, esses jovens sabem o que eles estão fazendo para impressionar, né, tomando isso daí. Você acha que pode, cara, né? Então, hoje tem Era uma era complicada, né? Complicada, porque está muito, não que eu seja assim arcaico, né? Lógico, a gente tem que caminhar, mas chega com uma violência, uma velocidade e violência muito rápidas as coisas hoje, né? E aí você não consegue processar as informações. E aí, né, por exemplo, acho que você sabe, né, que tem hoje um quadro que já está sendo definido como um transtorno do tipo neurótico, que é a nomofobia, né? A nomofóbicos. Os nomofóbicos, dependentes de multimídia. Se eu não me engano, aconteceu, eu não tenho tempo e não assisto, né, o Big Brother, né? Teve uma moça que aconteceu um tempo atrás, e acho que ela tinha também rede social, trabalhava no negócio de TikTok, um monte de coisa dela, né? Sim. E ela ficou sem ela deu uma bugada, né? Ela pirou lá, teve que bater o sino lá, que diz que tem um sino para sair lá, bateu o sino e saiu, porque ela não aguentava mais, não podia ficar mais. Ela é dependente de multimídia, redes sociais, tudo aquele negócio. A vida dela é num curso, né? Inclusive acho que está envolvido holografias, tudo isso daí,
né? Os avatars, tudo, é um mundo complicado. Então, isso também, os não homofóbicos são os candidatos a estar dentro de espectros. Eu também ser introduzido dentro de espectros. Eu não estou falando só do espectro do autismo, tá? Tá? Mas vamos dizer, várias outras condições que cada vez mais espectrais. Eu acho até, aproveitando o ensejo, que vai chegar um ponto, sabe, César, com relação ao autismo, em que vai abrir isso. Esse espectro vai abrir, né? Vai abrir, ainda mais agora com as terapias gênicas que a gente está vendo e tudo, né? Então vai abrir, vai ter assim, espectros, né? Dentro de abrir esse espectro do autismo, né? Perfeito. E para outros espectros, Perfeito. justamente porque está chegando numa proporção que está sendo invertida ali. É uma projeção geométrica, está sendo, né? O surgimento disso daí. Lógico, com os diagnósticos errados, né? E prévios, muitas vezes, que não se enquadra dentro do espectro, mas são intitulados dentro do espectro. Perfeito. Então, a estatística, ela está sendo assim, meio que... e ela influencia, a estatística não adianta que ela vai influenciar, até mesmo no segmento de tratamento, Total. né? Então, assim, você tem lá e os resultados. E o pior o pior de tudo é os resultados, sabe, César? Pior são os resultados, né? Se você tem estatisticamente, né, um quadro, você vai seguir uma linha para naquela estatística, né? E isso daí, a tendência é o grupo o mesmo caminho, né? Perfeito. E, né? Do suporte. Tá? Não desmerecendo, mas é lógico. E levar em consideração o indivíduo, que não está sendo levado o indivíduo como um universo. Nós somos diferentes dos outros animais, pô. Eu deixei bem claro. Nunca, jamais vai existir, Sérgio, alguém igual ao outro. Jamais existiu perante a memória sociogenética, né? Tanto para a parte orgânica funcional, como para a parte metafísica dos pensamentos que eu acabei dizendo, pensamento para atos e atitudes, tá? E o indivíduo, ele está agora, nesse momento agora que nós estamos passando, é meio que ele está sendo um quadro, meio que uma produção mais em série, um sequenciamento de suportes mais em série. É lógico, de novo, vou deixar bem claro, eu não sou negacionista, você pode ter um modelo, mas esse modelo tem que ser adaptado ao indivíduo. E talvez você pode agregar esses modelos. Mas muitas vezes é assim, não, eu aprendi que é assim, vai ter que ser assim, a ferro e fogo e acabou. Multimodal. É multimodal, é isso mesmo, você usou bem, foi bem certinho. Doutor, você Oi. puxou agora a questão das telas e tudo mais. Isso impacta muito, isso já é evidente, né? O impacto que tem diretamente na criança, principalmente nos primeiros meses, anos de vida ali. No autismo, como é que fica essa situação? Que, assim, muitas vezes eu vejo assim, a família utiliza o artifício celular, um vídeo, um joguinho, alguma coisa assim, para acalmar a criança. Então, isso aí, né, tudo que é demais não presta, né? Tudo que é demais não presta. Já partimos dessa premissa. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, também, é lógico que hoje, né, porque assim, também o ser humano, nós estamos em um modelo orgânico também, que a gente não pode também esquecer, é diferente dos anos 80. Não adianta, tá? A capacidade também de atingir áreas, né? Lá do processador nosso, que é a CPU, que é o cérebro, né? Então isso daí eu tenho que usar recurso, porque senão você também não consegue fazer a comparação, a analogia ou verdadeiramente o funcional, né? Do que está acontecendo, o momento que está acontecendo hoje. Então você tem que usar a ferramenta, com certeza tem que usar, não tenho dúvida, tá? Que você vai ter. Tem que usar a inteligência artificial? Tem que usar a inteligência artificial, certo? Mas
organicamente e como que você vai usar isso, né? Então tem que ver sempre partindo da premissa orgânica para entendimento meta-orgânico, né? Essa parte da como é que vai responder, né? Essas estimulações, nós temos neurotransmissores, né? Tudo que você precisa, César, você tem no teu organismo. Tanto é que é um organismo, né? Organismo, organizado, organismo, né? Então, tudo que você precisa está ali, né? As substâncias, os fluidos que nós temos, tudo, né? Pensando no corpo, a parte física da coisa, né? Então, lá, para que aconteça os processamentos do nosso sistema nervoso, e as outras locais os sítios onde que eles vão repercutir, tá? Nós temos lá, né, a parte química da coisa e também a físico-química, a funcional ali, né, a física também da coisa, né? Então, o que acontece? Nós temos ali, para que ocorra todo esse mecanismo, temos substâncias, estruturas, nós temos tudo isso aí, vias, né? Tal, e opções também, adaptadas também no organismo, e que eles naturalmente, eles já tem que ter a situação. E quando você supercarrega isso daí, de alguma forma, esses neurotransmissores, estou falando da minha parte, né? Não vou entrar aqui nas outras áreas, né? Mas os neurotransmissores, de alguma forma, você influencia neles, excitatórios ou inibitórios. Mais os excitatórios, nesse caso que você está falando, né? Perfeito. Então, ela entra ali organicamente também, né? Então, para mediar isso daí, que né? Tem que ser numa visão profissional, segmentada, mas holística também. Eu não posso subtrair, por exemplo, o profissional que está lá, né? Estudioso que está fazendo lá, muitas vezes empiricamente, sabe, César? Não sou contra a parte empírica, ele está lá falando, não vou arriscar, aqui tem uma metodologia que eu estou, mas eu vou colocar junto à metodologia aqui, adaptada a uma outra metodologia que eu vou desenvolver, porque esse paciente eu vejo, porque quem está na linha de frente, quem é o cortador de arame, né? Lá na Primeira Guerra Mundial, os caras, né? Cortadores de arame, né? Ia lá, cortava arame, o cara que não era bom, para os outros que estavam com a arma vinha, né? Tomava tiro de todo lado. O cortador de arame, aquele que está ali no dia a dia, ele sabe, muitas vezes, então eu vou botar isso daqui junto. Então eu não posso subtrair isso daí. Ele tentar usar e falar assim, não, zero de tela. Não, parcimônia, pô, né? Não é assim, porque o cara muitas vezes fala assim, não, aí você vai causar um confronto, né? Um confronto e um conflito, né? Também, né? Por quê? Porque a mãe chega lá. Você quer ver uma coisa que eu acho assim, dentro da minha atuação? Quando as mães perguntaram, doutor, quantas sessões tem que ser feita? Quantos, né? Como se fosse assim, os planos de saúde têm isso, sabe, César? Vai lá, só o médico que pode autorizar quantas sessões, quantas não sei. Mas quem está na linha de frente? Né? Eu indico fono, eu indico terapeuta ocupacional, indico psicólogo, né? Psicoterapia. Mas quem está lá que vai saber? Ele fez análise, né? Daquela, olha, eu preciso. Aí daí eu falo assim, porque não, vai fazer só uma vez de semana. Eu solto. Quem sou eu, César? Entendeu? Eu tenho que indicar. Só que o viés é implementado que eu tenho que determinar. Quem determina é quem está na linha de frente, né? Quem está ali, no dia a dia, né? Então, respondendo isso daí, né? Deu uma desvirtuada aí, mas essa, com certeza, absoluta, né? Tem que ter ali os critérios, são critérios, né? E o critério muitas vezes é individual, não é um critério de receita, né? Você está entendendo? É individual, ver, né? Como que acontece, o que é a repercussão. É lógico, então, muitas vezes tem que ser radical, intervencionista, né? Você tem que ser intervencionista, não, zero.
né? Mas quem pode trazer essas informações é o resultado disso, né? O resultado do que está acontecendo, a exposição, né? Mas não tem como não caminhar junto, não tem como, tá? E não adianta tentar, porque talvez seja até pior você ser radical, ortodoxo, né? Então você pode estar criando um quimera nesse assunto todo, né? O quimera é aquele monstro da mitologia grega que você cria ele para ele te defender, ele acaba te engolindo, né? E também que é até, poxa, eu imagino que seja complicado até para a mãe, porque pensa só, a mãe, dona de casa, é quase que absoluta uma dedicação exclusiva para a criança ali e tal. Às vezes, não sei, ela precisa do artifício de utilizar um pouco de uma televisão para conseguir fazer alguma coisa. Né? Só que entra muito bem a questão, se eu acabou de comentar, a dose. Quanto? E será que de fato a gente não precisa ser um pouco mais extremista na negação total? Então, e eu vejo que essa visão, o profissional ele também precisa saber, junto com a família ali, a equipe multidisciplinar, conduzindo bem, porque senão é uma faca de dois gumes, né? Você se compromete um lado e compromete o outro. Então é bem uma situação bem, eu diria que bem delicada mesmo, né? E que me dá assim também um certo senso de preocupação na questão do extremo, porque eu vejo muito isso. Você vai dar um churrasco, não, mas parece que os meninos tá tudo aqui, ó. O trem começa às 11 horas da manhã, dá 4 horas da tarde, chega a estar com as olheiras. Poxa, ali eu acho que o excesso já passou do limite aceitável da empresa. Sabe? Eu fico imaginando aquele tanto de dopamina ali naquele cérebro daquela criança sem conseguir entender. É óbvio que quando você tirar aquilo, essa criança vai ficar estressada. E para fazer ali agora o contrapeso, né? Por exemplo, se você, para o próximo ali do ciclo, nós temos aquele ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano lá do cortisol, né? O que acontece? Próximo de dormir, né? Lá, o menino hiperexcitado, né? Fica lá, olha só, vai lá, né? Também, né? Tem isso, então tem os momentos. Sabe alguma coisa que eu costumo? Essa pergunta aqui é uma tônica no meu consultório, sabe, César? E aí, como que eu faço, né? Eles falam isso aí. Olha só, primeiro, né? Todas as crianças, todos os infantes, todos os adolescentes, todos os adultos, né? Jovens, né? Que não entrou ainda naquela fase da independência total, ele tem o quê? Os seus direitos e deveres. Vou usar a criança, o termo, né? Do estatuto, né? Deveres e direitos, né? Então, é o seguinte, né? E mesmo, mas doutor, mesmo o menino lá que tem uma paralisia cerebral, mesmo, não, nós somos diferentes, não esqueça, o ser humano é um ser diferente, você não pode ser, você tem uma função, nem que seja para implementar um outro da tua espécie, mas você tem um papel aqui na Terra, né? Nós temos um papel. Mas o menino, ele tem uma paralisia cerebral, não conversa com ninguém, mas ele tem o seu papel. Entenda uma coisa, tá? E não é só a parte espiritual da coisa, não. É até mesmo para você poder, de fato, levar um grupo a um consenso melhor, né? Então, é importante, a vida é importante. Mas meu filho não fala, ele está numa cadeira de rodas, mas ele tem a importância dele, ele não é um souvenir, não é um chaveiro, não é nada disso, ele tem os seus direitos e deveres. Perfeito. Tem o dever de estar vivo, ele tem o dever de estar vivo, porque ele está fazendo o quê? Ele está modificando, ele está trazendo, ele está progredindo também, certo? A toda a sua espécie. Então ele tem o dever de estar vivo, agarrar a vida, porque ele tem também, igual eu falei para você, o instinto. Mas é verdade. Ele tem o direito de estar vivo, né? E o dever, dever de estar vivo. Ele tem o dever.
Porque ele ali, né? Ele traz ali todo, nós não somos, nós somos diferentes. O ser humano, ele não veio. Tá, tem as opções, né? Para ser um eremita, um ermitão. Nós vivemos em grupo. Você tá entendendo? Tem as condições, né? Que a gente sabe tudo, mas são exceções. Mas o grupo, né? Certo? E aí, o que leva? Nesse segmento do segmento, eu costumo falar assim, doutor, mas quando que eu posso? Quando você determina horários, porque tem regras, né? Daí eu vou criar regra, né? E daí você coloca uma regra, assim, das 16 horas até as 18 horas você pode ficar com o celular. Você perdeu o menino, até tô sendo bonzinho, às 15 horas você perdeu o menino. Perfeito. Você perdeu, porque o que ele vai falar? Já deu, mas ele não vai produzir mais. Ele não vai produzir. E já é 4 horas, mãe. Eu já posso pegar o celular? Já não sei o quê? Olha só. Se você determinar horários, você está... não. Então, nessa segmento dos direitos e deveres, tá? Aí a mãe tem que entender. Meu filho, você fez a tua lição lá, você cuidou lá sei lá, da água do cachorro, você fez não sei o que, levou água lá, os deveres dele, né, que tem que fazer, tal, tá tudo certo, mas não sei o que, então pode pegar o celular, independente do horário. É lógico, à noite não, né, próximo do horário de dormir não, né, então pega um pouco o celular, filho, tal, mas eu vou ficar tanto, não, pode deixar que eu vou determinar isso daí. E quando ele deixar, né, isso daí não existe receita para ser mãe, para ser pai. Mas quando você tem sinais de agravantes, né? Sinais que está dizendo. Um dos sinais assim precoce é o test neck, né? Tique de pescoço, tá? É um sinal de agravantes. Você vê pessoas que têm tique de pescoço, ele está ali numa beirada da nomofobia, né? É um sinal precoce de que você está, né, com um quadro clínico. É o tique de pescoço mesmo. Tique mesmo. Tique de pescoço. Então, corre atrás, porque o cara está dependente. É como se fosse dependente químico mesmo, viu? É um quadro, é um diagnóstico. E doutor, se o senhor pudesse quebrar um mito, um paradigma do autismo em si, o que seria? Cura. Cura? Poxa. Tá? Então, por quê? Primeiro, eu não considero o autismo uma doença. Quer dizer, eu dei o exemplo para vocês entenderem com relação genérica aquela hora, tá? Não é só genérico, né? Uma coisa instalada, tá? Então, esse é um mito que não existe, tá? E outra também, outra condição também, tá? Você estar dentro do espectro autista, de novo, eu insisto, você vai ver, olha, eu tenho, né, já sou um coroinha, né? Mas talvez eu não veja isso daí, mas lá na frente vai acontecer isso. Muitas pessoas que são subtraídas hoje com diagnóstico prévio, lá na frente que poderia ser um piloto de avião, poderia ser um não sei o quê, porque critério de exclusão, esse cara não pode porque ele é autista, ou ele está no espectro autismo. Muitas vezes, isso daí, que é o entendimento, o cara, ele tem essa condição que ele nunca vai poder, olha o termo, nunca, não existe nunca, né? Mas nunca vai poder fazer tal coisa porque... Então, olha só o efeito, né? O efeito aí, como que é libélula, efeito, sei lá, né? Que ele faz, né? Olha só, César, né? Olha só, com o contrário, né? Do criador por criado, né? Esses termos agora, lá na frente, quando eles descobrir, né? Que essas situações, muitos intitulando, e aí, e o rebote de fato, de que fala assim, poxa, toda a minha vida eu segui um plano porque eu tinha um diagnóstico, né? Na minha mente, um diagnóstico que foi por procuração, né? Dado para mim aqui, e eu segui minha vida para esse lado, e agora eu não posso, né? As oportunidades, eu não estou falando só de ganhar dinheiro, né? Nada disso,
oportunidade de relacionamentos, de entendimento dessa vida, de ajuda ao outro, capacitância, né? Então, lá na frente vai ter isso, sabe? Então, essas situações. E o que a gente vê, né? Muitas pessoas hoje tá tendo uma... Como que eu poderia dizer, César? Me ajude aí, um exemplo assim, ó. Eles não estão, as pessoas que envolvidas, elas não estão vendo, igual o teu colega falou, né? Que mostrou lá, né? Eles não estão entendendo que não é uma onda, não pode ser uma onda isso. Porque essa onda é profunda, certo? Então é uma onda que faz uma vala profunda, não é verdade? Não é ela é profunda, ela faz uma vala profunda. Então muitas pessoas estão querendo crachá, estão querendo ter o crachá, a identificação de autismo, ou que seja do espectro autista, não estando no espectro autista, ou não sendo autista. E pior quando você impõe, né? Impõe para alguém, né? Isso, né? Então é o seguinte, tá fazendo um ciclo ao contrário, né? É lógico, a gente tem que ver casos e casos, e casos e casos, né? Então, essa situação aí vai fugir do controle. Vai fugir social. Controle social, tá? Vai fugir. Já tá até fugindo, doutor. Né? Eu sei, eu tenho que esperar 10 anos. Né? Tempo médio. Esperar 10 anos pra gente ver o reflexo disso no futuro. No futuro, assim, até curto prazo, se a gente vai analisar, médio prazo. Mas de fato, eu vejo que quem ele é mesmo, foi diagnosticado, ele precisa de quê? Ele precisa de um acolhimento. Você quer ver só no âmbito jurídico. Você vai ver. Olha só, teve um caso, né? Lógico, eticamente não. Mas o de uma cuidadora que processou, entrou com processo contra a criança com diagnóstico de autismo, né? Autismo, né? Entenda como for, né? Se é espectro ou não, mas se agora tá no barco, vai ter que ser assim. Fizeram isso daí, né? Mas tudo bem. E não foi a mãe, não. Você acredita que é absurdo, César? Uma pessoa que lida com isso, que é o cuidador. Houve uma agressão, ela entrou com processo contra o indivíduo. Com a tutela. A mãe com a tutela ainda. Né? Então, na verdade, quem quer processar tem que processar a mãe. Perfeito. Né? Ou o pai, né? O responsável, desculpa, né? Né? Então, e aí processou o indivíduo. E de menor ainda. É um caso que mas lógico que não ganhou, né? Mas tem isso, não ganhou mas entrou nos anais, né? Agora tem um caso. Tem um caso aqui que foi o processo da cuidadora, né? Que entrou contra a agressão que o portador do espectro do autismo, né, que eu não sei se é autismo ou se é outras causas que ele é, né, do espectro, que agrediu ela. A pessoa, então, e aí? E quando você não tiver, mas tem um diagnóstico? Tem um diagnóstico que alguém deu. Exato. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Né? Então, é isso aí. Isso é bom até para nós da área médica. Até bom para nós da área médica. Porque daí vai vir para você, ô doutor, ô fulano, por que você deu esse diagnóstico agora aqui? Porque está contestando e provaram que ele não está. Agora você vai pagar. Você vai pagar. Exatamente. Né? Você está entendendo? Né? Então, porque vai ter. Você acha que não vai ter se já não tem? Questionamento de diagnóstico. Opa, vamos lá. Uma junta que vai estar e se bater o veredito. Vai assim, não é autista e não está no espectro autista. Mas ele é neurodivergente e tal. Prova que ele é neurodivergente. É isso que eu estou falando, né? Então, prova que ele é neurodivergente. São dados subjetivos. Forjados. Ô, César, eu não posso forjar?
Andar na ponta dos pés eu forjo aqui para você agora, se você quiser. Né? Ah, mas ela anda na ponta dos pés. Um caso, hipersensibilidade auditiva. Ai, 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 meu ouvido, ai, meu ouvido, ai, meu ouvido, ai, 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 ai. Sim. Ah, mas vamos fazer o exame para ver. Pô, me diga qual é o exame. Me diga qual é o exame. Tá? Ah, mas tem o Bera, tem audiometria. Lógico, a gente tem que descartar tal. Ah, mas tem a processamento pela visão, né? Você consegue também, né? Ocular, né? Você consegue ver a audição. Olha que coisa, né? Pela avaliação, né? Da visão, você consegue ver como, né? Certo? Então, enquanto não existir de fato uma prova objetiva da coisa, vai ficar. E aí? Aí vai chegar lá, vamos decidiu então, né? Mas assim, lógico, né? Toda a sequência certa, porque também tem o recorrimento do lado de cá também, né? Tem um lado, né? De cá também, né? Porque quem que foi designado como perito, né? Quem que foi designado, né? Lá como perito para, de fato, dizer que não está ou não é, né? Então, porque sei lá, o promotor ou quem quer que seja, né? Ele não tem né? Total. Não tem conhecimento, né? Total. Então daí mas ele vai dar o veredito. E aí? Então isso daí vai dar, lá na frente vai ter situações. E N's, né? N, né? Eu imagino. Doutor, ainda tem assunto Nossa. aqui até o mês que vem. Mas infelizmente a gente precisa partir para o encerramento. Se você pudesse deixar uma mensagem para as famílias que estão agora nos assistindo, que talvez a mãe tenha uma dúvida ou já teve o diagnóstico, qual que seria essa mensagem? César, a primeira mensagem é que é o seguinte, né? Primeiro, ser humano só anda para frente. A gente até brinca, né? Quem anda para trás, na verdade, é de lado, né? Quem anda para trás é caranguejo, né? Na verdade, ele anda de lado, né? O caranguejo anda de lado. Então, assim, independente, o que eu falo, né? O que independente é acreditar, tá? E acreditar. Acreditar e acreditar, certo? Nunca desistir, tá? Nunca desistir. E buscar o real mesmo, a condição do diagnóstico, mas embasado, tá? Com referenciais que traz, né? A perícia traz os referenciais, mas nunca esquecer o indivíduo. Não podemos esquecer o individual, tá? Não podemos esquecer a memória sociogenética. Eu não estou falando da transmissão genética, certo? Eu estou falando do que é a composição, quem somos, né? De onde que viemos, né? Certo? De onde que você veio, tá? Porque isso faz a diferença do propósito do segmento. E de novo, e salientando, acreditar e acreditar. Mesmo sendo nível 3 de suporte, não esqueça isso, você tocou no assunto. Todo mundo, o ser humano, ele tem seus direitos e deveres, né? Então, mesmo tendo quadros clínicos, você tem um dever, dever de continuar a espécie, né? E aquela dica maior, né? De que Deus, né? Eu acredito muito, sou, né? É a maior alma, né? Sou filho dele para mim, né? A maior entidade que nós passou pela essa terra, né? E assim, ele tá com todo mundo, tá? Tá junto conosco da área de saúde, tá principalmente junto com vocês, né? Então não pode desistir. Não pode desistir, tem que ir atrás. Mas está difícil, mas no outro dia, né? Você não tem solução. Ou dá certo, ou dá certo. Você está entendendo, César?
Ou dá certo, mas vai melhorar? Vai melhorar. Mas vai melhorar, você não tem opção. Tem que melhorar, entendeu? Só se caminha para frente, tá? No o outro dia ele vai melhorar. O outro dia vai melhorar. Então a minha maior mensagem é nunca desistir, sempre acreditar, né? E acreditar. Não é acreditar nos outros, acreditar em você, acreditar na sua família, acreditar no seu filho, tá? No seu, né? Com relação a isso aí. Sensacional. Certo? Tá bom? Doutor, brigadão demais. E foi uma honra. Eu agradeço a oportunidade, César. Você é um cara muito querido. Nossa, você sabe, o César, né, César? Sempre quando eu preciso, atendo muito pacientes do interior, né, César? Bastante. E o César quebra meu galho, não é macaco, mas quebra meu galho. Olha, tem que ter, olha, César, paciente mora lá em Curumbiária, o que você pode fazer por mim, César? Não, deixa aqui, eu vou ver aqui, só um minutinho, doutor Marcos, eu vou ver aqui, nossa, você tem feito esforços, e assim, para mim, que eu nunca esqueço, a Caris, a minha esposa, ela nunca esquece como você é um cara gente boa, meu Deus do céu, você assim... Eu que agradeço. Tá? Você é fantástico, sensacional. Isso para mim é um orgulho e uma honra, que eu tendo que a gente está nesse mundão aqui para servir, e quem precisa da gente, para quem precisa, a gente tem que fazer o possível ou o impossível para conseguir atender, né? Então, assim, eu fico muito, muito, extremamente grato, muito feliz mesmo, muito feliz. E agradeço demais toda a parceria, e que há de durar de modo ad eterno, Ok. essa amizade. Ok, também. Pessoal, não, eu queria continuar esse episódio, vai tá bom demais. A gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Fiquem ligados no nosso Instagram para quando sair a data dos próximos episódios. E para você que ainda não nos segue aqui no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, se inscrevam lá, achem a gente no Instagram também, que é @myfarm.manipulação. E, doutor, eu esqueci de perguntar, como que o pessoal te encontra? Eu tenho o Instagram lá do Neurope, né, também, né? De cabeça agora eu vou saber que eu sou meio alienado nisso daí, sabe? Pode deixar na descrição. Ele vai deixar na inscrição, né? Isso. Também o meu Instagram, eu não tenho rede social, né? Mas a clínica tem, e quem quiser me seguir é pela clínica. Perfeito, perfeito. Mas tenho certeza que vão. Então, pessoal, sigam o doutor lá. A gente vai deixar o link no Instagram aqui na descrição do vídeo também. E precisando de absolutamente de qualquer coisa, contem comigo. Qualquer coisa, vai lá na farmácia pegar um cafezinho que a gente está aqui para resolver. Valeu, pessoal.